Tá, vamos começar então. O nosso tema, nós somos o grupo 4, nosso tema é farmacologia perinatal e pediátrica, com foco em características da fisiologia de gestantes e crianças que influenciam a farmacocinética, seus principais parâmetros. O grupo é composto pela Isabela Silva, pelo Ítalo Henrique, pelo João Vitor de Souza, Joyce Camila e eu, Rickson Luiz. Pode passar, por favor. Bem, a gente sabe que com o avanço da sociedade tem se notado uma preocupação cada vez maior em diminuir os riscos associados à vida humana. No meio da saúde, essa relação que se busca entre o custo e o benefício de quaisquer ações terapêuticas. Ao se tratar de mulheres grávidas, tem-se uma dupla preocupação com o binômio mãe-feto, sendo dois organismos que são indissociáveis e compartilham, além de nutrientes e oxigênios, a atuação de qualquer agente externo medicamentoso que possa vir a atuar. Vimos o caso a tragédia da talidomida, no qual a preocupação entre a relação mãe-feto não é considerada e vimos os riscos que podem ser expostos a isso. Desse modo, então, há uma preocupação muito maior a partir disso com os medicamentos e como eles podem atuar sobre as mulheres grávidas e os fetos. E o que tem gerado bastante inquietação por parte dos profissionais da saúde, uma vez que existem muitas dificuldades que são éticas e metodológicas relacionadas à segurança e eficácia dos mesmos para esse grupo populacional. Sabe-se também que alterações fisiológicas durante a gestação modificam a farmacocinética e a farmacodinâmica de muitos medicamentos. Sendo assim, um tratamento terapêutico deve ser demasiadamente cauteloso, privilegiando, quando possível, ações não medicamentosas e farmacológicas. Mas, quando não possível, devemos, como futuros farmacêuticos, conhecer os efeitos dos fármacos sobre o organismo perinatal e conhecendo suas diferenças fisiológicas. Pode passar, por favor, João. Bem, a gente sabe que durante a gestação, todos os sistemas do corpo eles possuem adaptações à formação do novo concepto, o que tem diversas repercussões clínicas. Wieland e Metcalfe, em 1975, eles constatam que a farmacocinética de medicamentos para gestantes ela é alterada. Vimos na disciplina sobre o ADME, que é a relação entre absorção, distribuição, metabolização e excreção de fármacos. Para as gestantes, todos esses sistemas possuem adaptações. Por exemplo, a absorção é afetada por haver modificação na motilidade intestinal e por haver um tempo maior de esvaziamento gástrico. Sendo assim, pode haver alterações na absorção dos fármacos pela alteração do contato dos mesmos com a superfície intestinal ou também pelo seu contato excessivo ou pouco excessivo com a região acidófila do estômago. A distribuição também é afetada por haver também um aumento do volume do sangue materno e um aumento da massa corporal, o que modifica a concentração plasmática do fármaco. No que tange ao metabolismo, a gente sabe, é de conhecimento geral que há uma diminuição do nível de albumina, o que nos diz basicamente que quando pegarmos uma amostra de sangue de uma mulher grávida e verificar a concentração de fármaco, vamos encontrar uma concentração muito maior de fármaco em sua forma livre, que é a forma em que o fármaco usa para se difundir pelo tecido. E no que diz respeito à excreção, a gente sabe que existe um aumento significativo da taxa de filtração glomerular e aumento do fluxo do sangue renal. Desse modo, o fármaco presente na corrente sanguínea será filtrado pelos glomérulos e excretado do organismo com uma velocidade muito maior e em quantidade muito maior. Então, todas essas questões, elas influenciam a atuação do fármaco quando se compara uma mulher grávida com outros indivíduos adultos. Mas, como dito anteriormente, não podemos falar de farmacocinética perinatal e não considerar também o feto. A relação entre mãe e feto se dá através da placenta, cujo desenvolvimento ocorre aproximadamente a partir do 16º dia de gestação, sendo ela a responsável pelo fornecimento de nutrientes e oxigênio provenientes do sangue materno para o feto. A questão que se torna um problema é que a maioria dos fármacos que são administrados em gestantes, eles atravessam, por difusão passiva, a barreira placentária, expõe ao feto aos efeitos farmacológicos dos mesmos e tem seus efeitos que vão ter os seus efeitos mais ou menos intensos na dependência das propriedades dos fármacos. Pode passar, por favor, João. Então, a gente considera as variações que podem ser através de propriedades físico-químicas dos fármacos, a velocidade dos mesmos, que é quando eles atravessam a membrana placentária, a quantidade de fármaco que chega ao feto, esse fator está relacionado à lipossolubilidade que vimos na disciplina, e a duração da exposição do fármaco, que considera também o tempo de meia-vida do mesmo, e as características de distribuição dos diferentes tecidos fetais, mas o mais importante de tudo é o estágio de desenvolvimento fetal no momento da exposição do fármaco, que considera-se que entre a terceira e a oitava semana, que é o conhecido como período embrionário, em que há a formação dos órgãos, é o período de maior suscessibilidade a agentes teratogênicos que são relacionados à má formação fetal. Bem, eu vou falar dos riscos ao feto e dos seus estágios de formação. Então, vamos lá. Nessa imagem, a gente mostra o desenvolvimento embrionário fetal.
tem tudo bonitinho em semana e qual que seria o período mais sensível e menos sensível em cada uma dessas semanas. A gente chama de agente teratogênico tudo aquilo que é capaz de produzir um dano no embrião ou ao feto, né, durante a gravidez. Esse dano pode ser refletido com a perda da gestação, malformações ou alterações funcionais, como restrição de crescimento, ou ainda distúrbios neurocomportamentais, como retardo mental. O contato desse medicamento, seja por prescrição médica ou pela automedicação, deixa a gestante vulnerável e a possíveis, efeitos que ainda são desconhecidos para ela e para o feto. Poucos fármacos conseguem ser testados para esse grupo específico, devido às limitações éticas e metodológicas, o que dificulta, os resultados conclusivos que garantem a eficácia e a segurança nessa população. Predominantemente, os estudos relacionados aos fármacos para gestantes são pré-clínicos, o in vitro e in vivo. E nós temos também os ensaios observacionais, como os estudos de caso e relatos de caso. As implicações desse tipo de pesquisa é que não se tem necessariamente os potenciais riscos relacionados com a medicação e não há metodologia específica que defina as condutas médicas. Nas revisões de literatura, identificaram-se 6 mecanismos teratogênicos associados aos fármacos. Esses mecanismos são o antagonismo de folato, a lesões na célula de crista neural, a lesão endócrina, o estresse oxidativo, a lesão vascular e a teratogênese mediada por lesões mediada por enzima ou receptor específico. Apesar das dificuldades, foram encontradas algumas evidências desse mecanismo teratogênico. O antagonismo de folato. São 2 grupos gerais de fármacos que agem como antagonismo desse folato. Os inibidores competitivos, a dihidrofolato redutase, DHFR, que inclui o metotrexato, entre outros. O segundo grupo de medicamento pode antagonizar outras enzimas do metabolismo de folato e prejudicar a absorção do folato ou aumentar sua degradação. Esse grupo é principalmente de medicamentos antiepiléticos, como o ácido valproico. Sobre a crista neural, a gente tem uma variedade de receptores e sinais moleculares que estão implicados no desenvolvimento das células de crista neural, fatores de crescimento dos fibroblastos, etc. Desregulação endócrina. As ações desses desreguladores endócrinos sintéticos no útero têm possível impacto sobre os sistemas reprodutivos em desenvolvimento do feto, como, por exemplo, a probabilidade desse evento foi quando a gente observou que o tratamento de mulheres grávidas com estrogênio sintético levou ao risco de adenocarcinoma vaginal em suas filhas. Além de medicamentos com esse mecanismo de ação, a regulação do sistema endócrino, alguns fármacos revertidos podem ocasionar o desarranjo hormonal devido à composição desse invólucro. Um exemplo disso é os fitalatos. O estresse oxidativo. O desenvolvimento do embrião é especialmente suscetível a elevados níveis de radicais livres. Uma da razão pode ser atribuída à ineficaz defesa antioxidante, em particular nas fases iniciais da organogênese. Durante o período pré-natal, os radicais livres podem ocasionar malformações fetais, de retardo de crescimento do feto e, em casos graves, em morte intrauterina. Vários fármacos conhecidos como agentes de ciclo redox e utilizados no tratamento de epilepsia e arritmia sofrem reações de redução produzindo radicais livres. Entre medicamentos que são conhecidos por induzir esse estresse oxidativo, então a talidomida e o ácido valproico. Nós temos também interrupções vasculares, que na exposição pré-natal aos fármacos que têm ação vascular induzem a danos ao feto durante a gestação. Estruturas fetais que foram formadas inicialmente sem alterações podem ser danificadas pela exposição a essas classes de medicamento. Contato com essas substâncias vasoativas na gravidez com
vasoconstrictores têm potencial de alterar a estrutura e a anatomia vascular fetal, gerando a seguinte deformação, por exemplo, alteração na circulação de sangue, útero, placentária, diminuição do fluxo sanguíneo placentário fetal, e afeta ainda o desenvolvimento de vasos sanguíneos fetais. Um exemplo disso é o misoprostol. E a teratogênese mediada por enzima ou receptor específico. São muitos medicamentos que atuam no receptor específico ou na enzima do corpo humano, levando cada um deles a um mecanismo de ação particular. Alguns desses receptores são receptor de enzima conversores de angiotensina. Alguns fármacos antipertensivos podem perturbar esse sistema angiotensina, renina-angiotensina fetal, e assim prejudicar o desenvolvimento do concepto. Aqui a gente tem também que, além de o ácido bórico estar vinculado a induzir a hiperacetilação de sômitos, podemos ter um potencial risco para o feto a cicla oxigenada, a COX. O ácido acetil salicílico é o único da AIES que inibe irreversivelmente a COX por acetilação, podendo ser associado a uma maior incidência de malformações do que outros AINS. Em modelos animais, inibição da COX-1 está envolvida na indução de defeitos cardíacos no diafragma. Uma exposição isolada a um fármaco pode evitar também a estrutura fetal em um rápido desenvolvimento no momento de exposição, que é o exemplo da talidomida, que foi bem, repercutiu bastante. Ele é um exemplo de um fármaco que é capaz de afetar profundamente o desenvolvimento de membro com exposição breve. Uma exposição contínua, né, a um teratogênico pode produzir efeitos cumulativos ou afetar vários órgãos em diversos estágios de desenvolvimento. Para a gente considerar que é um teratógeno, uma substância pode ser considerada teratógena, né, ou um processo, né, deve primeiro produzir um conjunto característico de malformações, indicando a seletividade para determinados órgãos-alvo e produzir seus efeitos em um estágio particular do desenvolvimento fetal, como durante o período limitado de organogênese dos órgãos-alvo e apresentar incidência e dose pendente. Os efeitos teratogênicos não são limitados apenas às principais malformações, mas incluem a restrição do crescimento fetal, né? Como, por exemplo, pessoas que usam o cigarro, né? Tabagismo, o abortamento por causa do álcool, a natimortalidade por causa da fumaça do cigarro e o retardo neurocognitivo do álcool e do ácido valproico. Pode passar. Aí a gente tem uma tabelinha mostrando os fármacos com efeitos teratogênicos ou outros efeitos colaterais significativos. A gente tem o ácido valproico, que eu falei bastante, que faz uma formação do tubo neural e cardíaco e dos membros. Tem tudo aí bonitinho. Pode passar. Os medicamentos MIPs, medicamentos isentos de prescrição, são registrados como um dos primeiros da lista de ocorrência de intoxicação, pois têm uma facilidade de consumo sem qualquer orientação, por estarem em mais fácil acesso para a população. Porém, ao se pensar nos possíveis riscos de morte materna ou neonatal, associamos a MIP não a evidências que corroborem para essa estatística. As diretrizes da assistência farmacêutica nos orienta aos pacientes grávidas e lactantes que, ao necessitarem de um MIP, procurem atendimento médico. No caso das pacientes gestantes, alguns medicamentos mais prescritos são classificados como MIP: analgésicos, antiácidos, vitaminas e antianêmicos, anti-inflamatórios, antiespasmódicos e anti-infecciosos. As classes medicamentosas que estão associadas a sintomas menores estão na lista de grupos de indicação terapêuticas especificadas de JIT, que foi publicada em 2003. Todos os medicamentos que estão presentes nessa lista são considerados MIP.
A inserção da classificação de risco do uso de medicamentos na gestação na lista JIT é interessante a fim de auxiliar os farmacêuticos e profissionais prescritos na dispensação e prescrição, respectivamente, de medicamentos isentos de prescrição. Aí tem a tabelinha. Como podemos observar, dentre esses medicamentos isentos de prescrição, existe uma classificação alfabética de A, B, C, D, que é o amplamente citado Sistema de Classificação Potencial Teratogênico FDA, que é uma tentativa de quantificar o risco teratogênico, classificando o fármaco entre A, seguro, e X, risco teratogênico confirmado em seres humanos. Esse sistema foi criticado como impreciso e pouco prático. Por exemplo, vários fármacos foram classificados como X, apesar de haver dados substanciais sobre segurança em seres humanos, por exemplo, contraceptivos orais. O diazepam e outros benzodiazepínicos são classificados como D, apesar de ausência de evidências positivas quanto ao risco para fetos humanos. Atualmente, o FDA está modificando seu sistema, passando da graduação ABC para uma classificação narrativa que resumirá o conhecimento com base em evidências sobre cada fármaco, em termos de risco e segurança para o feto. Além do FDA, temos o ADEC, que abrange fármacos que não foram incluídos. Aí temos a tabela, o A fala de estudos controlados em mulheres não demonstraram risco para o feto no primeiro trimestre. O B, estudos reprodutivos em animais não demonstraram risco fetal, mas não foram feitos estudos controlados em gestantes ou relevaram efeitos adversos. O C, tem estudos em animais revelaram efeitos adversos sobre o feto e não foram realizados estudos controlados em mulheres ou não há estudos disponíveis em mulheres ou em animais. E D, há evidências positivas de risco para fetos humanos, mas os benefícios em gestantes talvez tornem seu uso aceitável para o risco. E X, que é o último dos estudos realizados em animais ou em seres humanos, demonstraram anormalidades fetais ou há evidência de risco fetal com base nas experiências humanas ou ambos. Diante disso, podemos associar as duas tabelas e observar que alguns medicamentos, mesmo os isentos de prescrição, podem oferecer riscos a gestantes. Por exemplo, um tipo de anti-inflamatório, que é o ácido aceticílico, que se enquadra na categoria D, onde há evidências positivas de risco, mas os benefícios em gestantes talvez o tornem aceitável. Eu vou falar um pouco sobre o uso de fármacos durante a lactação. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos fármacos, quando excretados no leite materno, não causarão efeitos adversos ao bebê. Ao contrário disso, é difundido de tal forma, até mesmo pelos próprios médicos, que quando se tornou uma verdade quase inquestionável. No entanto, a literatura nos diz que a quantidade da maioria dos fármacos que é excretadas no leite materno é muito pequena, sem a capacidade de causar efeitos adversos no bebê. Isso é, a dose terapêutica no recém-nascido não seria alcançada. Em todo caso, o lactante, mesmo que tenha de tomar medicações e forem seguros, são necessárias algumas recomendações. São elas: a dose a ser administrada deve ser administrada de 30 a 60 minutos depois da amamentação e de 3 a 4 horas antes da próxima amamentação. Isso acontece para que, com esse maior intervalo, as concentrações dissipem pelo sangue da mãe, diminuindo então as concentrações no leite. Pode passar, por favor. Só uma ressalva. Lactente, que eu vou falar daqui a pouco, se diz eu vou estar me referindo à criança, e lactante seria a mãe. Agora, essa tabela aí, ela fala dos fármacos que frequentemente são utilizados durante a lactação e seus possíveis efeitos sobre o lactante. Aí tem os efeitos que podem ser mínimos, significativos ou variáveis. Pode passar, por favor. E aqui eu coloquei alguns exemplos relacionados. E eu coloquei a tetraciclina, que ela corresponde a 70% da concentração sérica e pode causar manchas permanentes no dente do lactante. Eu coloquei a isoniazida,
que ela atinge concentrações relativamente altas no leite materno, podendo causar deficiência de piridoxina no lactente. O diazepam, que ele pode produzir efeito sedativo no lactente e até se acumular, visto que este possui uma meia-vida longa. E meia-vida significa que é o tempo gasto para que a concentração plasmática do fármaco no organismo se reduza pela metade. E a classe dos medicamentos opioides, como a morfina e a heroína, que podem se prolongar o estado neonatal de dependência a narcóticos. Quanto ao álcool, doses excessivas podem ter efeitos nocivos à criança. Já quanto às mães fumantes, a nicotina apresenta concentrações muito baixas no leite, sem efeito sobre os lactentes. No metabolismo de fármacos, como todos sabem, ocorre no fígado, mesmo essa atividade na idade neonatal. Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar um pouco sobre os fatores que afetam a biodisponibilidade dos fármacos, no caso da pediatria. Biodisponibilidade, então, se refere à extensão e à velocidade em que a porção ativa adentra a circulação sistêmica, né, alcançando, então, o local de ação. A seleção da dose de um fármaco a administrar a um recém-nascido, um lactente, criança, um adolescente, por exemplo, requer não só conhecimentos de farmacocinética e farmacodinâmica, mas também do modo como o desenvolvimento afeta a biodisponibilidade dos fármacos, né? Então, para proporcionar um tratamento eficaz e seguro, é necessário compreender as variações sofridas na absorção, distribuição, metabolismo e excreção que ocorrem ao longo do desenvolvimento, né, e afetam a biodisponibilidade e, por sua vez, a dose eficaz do fármaco. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma tabela com os fatores que podem afetar a farmacocinética, né? A farmacocinética descreve a variação na concentração de um fármaco no organismo ao longo do tempo, desde a sua administração até a sua eliminação, né, de acordo com a dose, forma, frequência e via de administração. Então, aqui a gente tem algumas vias de administração, né, oral, intramuscular, percutânea, e aqui a gente tem absorção, distribuição, metabolismo, excreção, e em cada tópico desse a gente tem um fator que pode afetar a farmacocinética, né? Por exemplo, na distribuição, a gente tem a composição corporal, o volume de líquido cefalorraquidiano, perdão. No metabolismo a gente tem a função biliar, na excreção a gente tem o fluxo renal, e tudo isso pode afetar a farmacocinética. Pode passar, por favor. Falando agora a respeito da administração de fármacos, né, na pediatria, a administração de medicamentos requer conhecimentos específicos não só das formas farmacêuticas disponíveis mais adaptadas a cada doente, como do modo como são administradas, né? Inclusive, 1/3 dos erros de medicação que resultam em reações adversas produz-se durante a administração de fármacos. Então, o farmacêutico deverá, na hora de dispensar o fármaco, saber avaliar qual a forma mais adequada de acordo com a idade e a situação clínica do doente. Pode passar, por favor. A respeito dos fatores que alteram a administração de medicamentos, a capacidade de usar diferentes formas farmacêuticas vai variar de acordo com a idade, o desenvolvimento físico, a compreensão e o desenvolvimento psicológico. Então, é importante saber a partir de que momento pode uma criança, de uma maneira segura, tomar um comprimido ou uma cápsula, mas há diferenças interindividuais importantes que a gente precisa ressaltar. Por exemplo, a textura, o cheiro e o aroma são fatores também que são importantes na administração de fármacos por via oral, né? É pouco provável que uma criança tolere, por exemplo, a administração repetida de medicamentos que são incômodos, estressantes e dolorosos. O estado de saúde também é determinante na escolha da via da administração, né? Doentes pediátricos gravemente doentes, por exemplo, podem estar assustados e serem menos cooperantes que o normal. Nestes casos, são preferíveis formas líquidas, né, pois uma criança agitada pode engasgar com uma forma sólida, no caso da existência de vômitos, por exemplo. Em doentes crônicos, em que há uma administração contínua de medicamentos, é possível introduzir a administração de formas sólidas mais cedo, né, em idades entre os 3 ou 5 anos, por exemplo. Pode passar, por favor. O metabolismo da maioria dos fármacos, né, ocorre no fígado, como já foi falado. As atividades metabólicas de oxidação e de conjugação dependentes de enzimas do citocromo P450 estão substancialmente reduzidas na via neonatal, né, 50% a 70% dos valores em adultos.
Em razão da menor capacidade dos neonatos de metabolizar fármacos, muitos fármacos apresentam uma menor taxa de depuração e meia-vida de eliminação prolongada. Se as doses e a posologia não forem alteradas apropriadamente, a imaturidade predisporá o neonato a efeitos adversos de fármacos que sejam metabolizados no fígado. Né? Aqui a tabela demonstra como a meia-vida de eliminação do fármaco em neonatos e adultos pode diferir e como a vida do fenobarbital e da fenitoína é reduzida à medida que o neonato vai crescendo. Né? O processo de maturação ele deve ser considerado também quando se administram fármacos nessa faixa etária, principalmente no caso de fármacos administrados por longos períodos. Vou falar agora quanto à excreção, que em decorrência da filtração glomerular ser muito reduzida nos neonatos, esta corresponde a cerca de apenas 30% em comparação com os adultos, por exemplo. Algo que é muito mais ainda reduzido quando os neonatos nascem antes das 34 semanas. Com o passar das semanas de vida, essa taxa irá aumentar gradativamente, atingindo os valores encontrados em adultos e até 1 ano de vida. Nesse período, até os 3 anos de vida, essa taxa de eliminação pode ser ainda maior do que aquelas encontradas nos adultos, necessitando de doses maiores por quilograma. Pode passar, João, por favor.